A mensagem de hoje está em Gênesis, capítulo de número 4, e o verso de número 3 e o verso de número 4, que diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. É uma mensagem, ou aliás, uma história bem conhecida, onde nós vemos Caim e Abel e a morte de Abel, por conta de seu irmão que tirou a sua vida. O texto, ele é bem direto e está no sentido literal. De fato, Caim matou Abel. Através desta mensagem, através desta passagem, nós podemos tirar muitos aprendizados. E um deles que eu gostaria de compartilhar, e já colocando como tema para esta mensagem, é que nem tudo é como você pensa. Nem todas as coisas são como nós pensamos. Nós temos o costume de colocar coisas segundo o que nós premeditamos, segundo o que nós calculamos ou mensuramos, como sendo coisas fixas, como sendo uma verdade, como sendo algo preciso. A Bíblia nos diz: muitos confiam em carros e em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. Nós podemos até preparar o cavalo para a batalha, mas a última palavra sempre virá de Deus. Tiago, ele escreve dizendo de pessoas de sua época que planejavam ir a cidades, fazer negócios, se enriquecer. E Tiago, ele fala que na verdade não se sabe do dia de amanhã, de como as coisas serão, de como elas procederão. Jesus, falando sobre ansiedade, ainda que ele não cita a palavra ansiedade, ele fala que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, já que basta a cada dia o seu mal. Não significa que nós não devemos planejar algo, mas que nós não devemos ficar ansiosos por coisas que ainda não chegou, porque isso faz com que a nossa fé, a nossa crença em Deus, a nossa confiança no Senhor, ela venha se esvair de nós. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que tudo que nós fizermos sem fé é pecado. Bom, mas não falando sobre fé hoje, mas falando que nem tudo é como nós pensamos, nós podemos olhar então para a vida de Caim e Abel. Neste verso de número 3 e o verso de número 4, nós já vemos que Caim ofereceu algo a Deus, um sacrifício, ofereceu um presente, digamos assim, e Abel ofereceu o sacrifício de um animal. O interessante é que se nós olhássemos para o sacrifício de Caim e o de Abel, nós não olharíamos como Deus olhou naquela ocasião. Porque o sacrifício de Caim, humanamente falando, qualquer pessoa que olhasse para ele ia perceber que o sacrifício de Caim era muito bonito. Imagina só, Caim levou dos frutos da terra. Aí você imagina, Caim oferecendo frutos de diversas cores, porque os frutos são assim, quem sabe lá, vamos supor, na época a Bíblia não diz que frutos que era, Podia ter legumes ali também, verduras, não sei, mas, bom, supondo ali que tinha ali banana, maçã, uva, um exemplo, enfim, várias frutas de diversas cores, isso é uma coisa muito bonita. Olha para uma fruteira, não é bonito? É bonito de se ver. Então o sacrifício de Caim, ele não era feio, na verdade ele era belo, porque era muito colorido e as frutas todas reunidas ali, é bonito. Então o sacrifício de Caim era muito bonito, era muito agradável aos olhos. Só que o de Abel não. O sacrifício de Abel, humanamente falando,
Era horrível demais. Se eu colocasse diante de nós o sacrifício de Caim e o de Abel, nós íamos escolher o sacrifício de Caim. Eu escolheria o de Caim, porque o de Caim era bonito, era colorido. O de Abel era feio demais. Imagina, Abel teve que matar o animal, imolar ele, né? Digamos assim, esquartejar o animal. Lógico, né? Depois de morto ali o animal, ele deveria separar a carne do animal. Ele tinha que separar ali a fissura do animal, as tripas do animal, a gordura. Era sangue para todo lado, uma bagunça. Imagina um altar de Caim. O altar de Caim era bonito, todo colorido. Eu acredito que talvez bem organizado, né? Ali os frutos da terra. O de Caim, o de Abel, já não era assim. O de Abel era tudo bagunçado, cheio de sangue escorrendo para todos os lados, e tripa de animal de outro lado, e animal tudo cortado, aquela coisa horrorosa, humanamente falando. E Deus escolheu o sacrifício de quem? Eu escolheria o de Caim, você também escolheria o de Caim. Mas Deus, ele não olha para a aparência. É isso que nós podemos aprender aqui, primeiramente. Deus não olha para a aparência. Ele vê a aparência de fato, porque Deus não é cego. Ele vê a aparência. Mas não é isso que considera. Não. Quando Samuel ele foi ungir alguém como rei, ali em Belém, né? E ele foi na casa de Jessé, ele olhou para o primeiro que entrou e falou, esse é o rei. Porque a aparência dele. Mas Deus falou, eu não olho para a aparência, Samuel. Eu olho para o interior do ser humano, para o coração. Por isso Davi, que era o menor, que nem presente estava, foi ungido a rei. Porque Deus não olha para a aparência. Eu escolheria o sacrifício de Caim, você também escolheria. Mas o de Abel que agradou o Senhor, porque Deus não olha para a aparência. Então nem tudo nas nossas vidas que aparenta ser, de fato é diante de Deus. Por isso nós temos que ser sinceros diante de Deus em nossas orações, em nossa busca a Ele. Porque Deus, ele enxerga o nosso interior. Então não adianta no meio das nossas orações nós tentarmos ocultar os nossos pecados de Deus. Então nós dobramos o nosso joelho, nós clamamos ao Senhor e pedimos coisas que nós precisamos, queremos, sonhamos. E deixamos o pecado de lado, um pouco escondido, quando na verdade Deus está olhando para nós e dizendo, olha, eu estou vendo o pecado ali, você está escondendo ele, mas eu sei que ele está ali. Então nós temos que fazer o oposto, não esconder as coisas de Deus, porque de Deus não tem como esconder nada, ainda que tentemos. Quando Adão ele pecou contra Deus, ele estava onde? Escondido. Deus falou o que para Adão? Onde tu estás? Deus precisava perguntar para Adão isso? Deus sabia onde Adão estava? Sabia. Mas por que Deus perguntou isso para Adão? E ainda Deus pergunta para Adão, né? Quando Adão ele diz, eu estou aqui, eu vi que estava nu e me escondi. E Deus fala, mas quem é que te mostrou que estava nu? Por acaso você comeu do fruto proibido? Que eu lhe ordenei que não comesse? E Deus sabia disso. Deus sabia que Adão tinha comido do fruto, que Adão desobedeceu. Deus sabia de todas as coisas. Por que Deus pergunta para Adão isso? Porque Deus quer diálogo. Deus sempre quis diálogo com o ser humano. Por isso ele pergunta essas coisas para Adão. E Adão responde a verdade. Deus sabia que Adão responderia a verdade, mas mesmo assim Deus perguntou. Porque Deus ele quer diálogo conosco. Essa é a vontade de Deus. Qual o pai que não quer falar com o seu filho, que não quer ter diálogo com o seu filho? Assim também é Deus conosco. Ele quer diálogo conosco. Então não esconda nada de Deus. Os seus pecados, coloque diante do Senhor. Fala, ó Deus, eu preciso disso. Mas eu estou vendo os meus pecados, eu sei que eles existem. E está aqui diante do Senhor as coisas que eu faço. E me ajude, eu quero vencer. E Deus vai te ajudar a vencer. Sabe o que eu amo na palavra de Deus, entre tantas coisas? É que a palavra de Deus, ela me confronta. Ela aponta para o meu erro, ela me mostra onde é que eu estou errado. E ela me dá o caminho para eu consertar aquilo que está errado em mim. E ela me diz o que vai acontecer se eu não consertar os meus erros e o que acontecerá se eu consertá-los. Essa é a parte maravilhosa da palavra de Deus. Aliás, todas as partes são maravilhosas. E é isso que o Senhor está falando ao seu coração neste momento. Nem tudo que aparenta ser de fato é. Então não adianta você se apresentar diante de Deus com mãos limpas se a sujeira está embaixo dos seus pés. Não tem como nós escondermos embaixo do tapete tudo aquilo que nós
fizemos ou fazemos contra o Senhor. Seja sincero diante dele, não tenha vergonha. Ele conhece o seu coração e ele é misericordioso, porque ele te compreende e ele é aquele que te perdoa. Mas se nós darmos continuidade a este texto e olharmos lá para o verso de número 5, que diz: mas para Caim, para sua oferta, não atentou, eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Nós vamos ver que Caim ofereceu sacrifício ao Senhor, uma oferta, né? Frutos da terra, e Abel ofereceu o sacrifício ao Senhor, um animal. E a Bíblia diz que Deus se atentou para o sacrifício de Abel, mas para o sacrifício de Caim, Deus não se atentou. É isso que diz o verso de número 5. E o semblante de Caim, ele se descaiu por conta disso. Outra coisa que aprendemos aqui é que nem tudo será aceito por Deus. Não. Nós achamos que Deus ele é obrigado a ouvir as nossas orações. Achamos que Deus é obrigado a responder o nosso clamor. Achamos que Ele é obrigado a cumprir os nossos sonhos, a realizar os nossos sonhos. Muitas das vezes nós encaramos Deus como uma espécie de gênio da lâmpada, né? Nós esfregamos ali a lâmpada, Deus aparece e nós falamos: eu quero isso, aquilo, aquilo outro. Nós abrimos a Bíblia ou vamos à igreja e nós falamos: Deus, eu quero isso, aquilo, aquilo outro. Deus ele não é subordinado a nós, ele não é um empregado. Não adianta nós darmos ordem para Deus, dizendo: Deus, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Deus não é empregado. A maneira como nós devemos nos aproximar de Deus é diferente. Nós devemos nos aproximar dele com humildade, clamando a ele para que ele, segundo a sua boa misericórdia, venha se compadecer de nós e trabalhar ao nosso favor, nos socorrer e nos atender. Mas muitas pessoas encaram Deus como uma gaveta em que você abre, pega o que você quer e fecha e está tudo bem. Não, Deus não é assim. Enquanto nós encararmos Deus dessa maneira, achando que Ele é obrigado a fazer tudo o que nós queremos, só porque estamos indo à igreja, porque lemos a Bíblia, porque jejuamos, porque oramos, as coisas não vão funcionar. Mas se nós nos achegarmos a Deus com humildade e nos lançarmos diante dEle, jogando diante dos seus pés as nossas ansiedades, os nossos pecados, os nossos problemas, reconhecendo que Ele é Senhor, soberano sobre tudo e sobre as nossas vidas, então as coisas começam a mudar em nós e para nós. Se você quer ser abençoado, existe uma maneira de se aproximar de Deus. Quando aquela mulher do fluxo de sangue se aproximou de Jesus, ela se aproximou de um modo diferente. A multidão apertava Jesus. Jesus disse: quem me tocou? E os discípulos falaram para ele: mestre, a multidão te aperta. Como assim? Você pergunta quem é que te tocou? Ele disse: não, alguém que tocou de um modo diferente, porque saiu virtude de mim. Note, a mulher tocou na orla, na barra de seu manto. É tocar em Jesus de forma diferente. Então não adianta você entrar com brutalidade em sua oração, exigindo de Deus e determinando algo. Não é assim que funciona. Mas com humildade, se lançando aos seus pés, com lágrimas, com o coração contrito, com o coração ali quebrantado diante dele, sim, se lance aos pés do Senhor. E o Senhor Deus, Ele faz coisas grandiosas em minha vida e em sua vida. Bom, dando continuidade no nosso texto, na nossa mensagem aqui de Gênesis, nós aprendemos então que nem tudo será aceito por Deus. Nem tudo Deus vai aceitar. Nós às vezes achamos que Deus é obrigado, mas Ele não é. Deus decidiu não aceitar o sacrifício de Caim. E Deus sabe o porquê? Deus não olhou para as frutas, para os frutos da terra. Deus olhou para o coração, para o interior de Caim, para o seu interior. Mas o interior de Abel estava diferente, porque ele aceitou o de Abel e não o de Caim.
Mas se nós dermos ainda mais um salto agora para o próximo verso, o verso de número 6 e o verso de número 7, nós vamos ver Deus falando com Caim, dizendo: E o Senhor disse a Caim, por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus conheceu o coração de Caim naquele momento, os seus sentimentos, e Deus falou com Caim dizendo: por que o seu semblante se descaiu? E ele ainda diz: se você fizer bem, você não vai ser aceito. Sabe o que Deus está falando para Caim aqui? Olha, Caim, se você fizer o certo agora, você vai ser aceito. Você sabe que você vai ser aceito. Você sabe que será aceito. Ou seja, Caim, é o seguinte: eu não aceitei o seu sacrifício agora, a sua oferta, os frutos da terra. Mas se você fizer diferente, tem chance. Eu posso aceitar também. É isso que Deus estava falando com Caim. Deus estava dando uma nova chance para Caim. E isso através do que? Do sacrifício. O que eu aprendo aqui é que eu não devo rejeitar o sacrifício de Deus. Porque o sacrifício ele foi posto no coração do ser humano, a Bíblia não diz como. Não sei se Deus falou para Adão e Eva, ensinou eles e eles passaram para Caim e Abel. Se Adão e Eva já ofereceram sacrifícios antes de Caim, antes de Abel. Ou se Deus falou diretamente com Abel, se Deus colocou no coração de Abel. A Bíblia não diz como, mas veio da parte de Deus. E Deus está falando para Caim: Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Ou seja, ainda dá tempo de você me agradar. Dá para você oferecer um sacrifício e eu também vou se agradar de você. Então não precisa ficar com um semblante descaído, eu também posso te aceitar. Você só tem que proceder bem. Então não rejeite o sacrifício. Mas Caim decidiu rejeitar o sacrifício. Conhecemos o final da história. Caim decide matar o seu irmão. Caim recebe uma marca para que ninguém mate Caim. E Caim vive errante pela terra. Por conta do quê? Por não ter aceitado o sacrifício. É assim que acontece conosco. Andamos errantes porque não aceitamos o sacrifício. Mas não é o sacrifício de um animal, como o que Abel ofereceu, mas é o sacrifício de Jesus Cristo. Andamos errantes porque invalidamos o sacrifício de Cristo em nossas vidas. Quando nós pecamos contra Deus, nós temos a oportunidade de nos arrepender, porque o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração, ele diz: você está errado nisso, naquilo e naquilo outro, e você precisa se arrepender, você precisa se lançar aos pés do Senhor e pedir perdão e procurar viver uma vida melhor, uma vida diferente, agora longe daquilo que te oprime, porque é isso que o pecado nos faz, ele nos oprime, ele nos machuca. Mas muitas vezes nós rejeitamos o sacrifício de Jesus Cristo e nós dizemos: não há mais perdão para mim, ou não, eu não vou me arrepender porque minha vida aqui está muito boa, e na verdade não está. A vida nos caminhos de Deus é a melhor vida. Aceitar a Cristo é a melhor coisa a se fazer. Então não rejeite o sacrifício de Cristo na sua vida, não invalide isso. Se você não se sente aceito por Deus, saiba que esse sentimento, ele não provém do Senhor. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para que Deus viesse nos aceitar. Não somos nós que aceitamos a Jesus, é Ele que nos aceita, porque nós não temos esse poder. Hoje, se existe amor em nós por alguém, até mesmo pelo Senhor, é porque Jesus nos amou primeiro, porque Deus, Ele é amor. Não rejeite isso na sua vida. Não faça como Caim, que teve seu semblante descaído, que teve seu semblante jogado ao chão, por Deus não atender a ele.
mas opte por agarrar no sacrifício de Cristo e se arrepender diante do Senhor. E o Senhor vai nos aceitar, como Ele aceitou Abel, como Ele aceitou o sentimento de Abel. Então nem todas as coisas são como parecem ser. Nem todas as coisas devem ser consideradas por nós como nós temos considerado até então. Deus, Ele te perdoa dos seus pecados. Ainda há perdão para você. Enquanto você estiver respirando, tem perdão. Enquanto você estiver respirando, a sua vida tem jeito. Os seus problemas têm solução. Você olha para ele e fala, não, ele não tem solução. Os meus problemas não têm, são insolucionáveis. Para Deus tem. Lucas capítulo 1, verso de número 37, o próprio anjo Gabriel disse, pois para Deus nada é impossível. Tem jeito para a sua vida? Tem. Para a sua família? Tem. Para os seus pecados? Tem jeito. Tem solução. Tem perdão da parte do Senhor. Não deixa Satanás te enganar e colocar na sua mente que está tudo perdido, porque não está. Nem tudo é como parece. Deus tem a solução. Mas você precisa se arrepender e se render aos seus pés. Não é pela obra. Não, é pela misericórdia do Senhor. Mas nós temos que permitir que Ele faça o milagre. E a maneira como nós permitimos é nos arrependendo diante dEle e convidando Ele para fazer parte da nossa vida. E Ele vai fazer parte não só dos nossos problemas nos ajudando, mas também nos nossos momentos de alegria, porque é isso que Ele vai proporcionar para as nossas vidas. Não estou dizendo que a vida com Jesus é mil maravilhas, porque não é. Mas nós temos Ele nos auxiliando em cada pisada, em cada passo, em cada degrau. E isso é maravilhoso demais. Vamos fazer uma oração agora. E eu quero te convidar a aceitar Jesus. Se você ainda não aceitou, aceite Ele na sua vida, para que Ele reine em sua vida, para que Ele tome conta do seu coração, para que Ele mude aquilo que existe em você que talvez não agrade Ele. Entregue as suas vidas a Jesus Cristo e fala para Jesus, Jesus reina em minha vida, muda meu coração, meus gostos, as minhas vontades, as minhas amizades, faz o que o Senhor quiser, eu sou teu. Aceite a Jesus nessa noite, aceite a Jesus nesse dia, aceite o Senhor Jesus e Ele vai mudar a sua vida. E se você, quem sabe, já aceitou em alguma ocasião, mas está longe dos caminhos do Senhor, vamos retornar para Jesus agora. E vamos agarrar-se em Cristo. Não seremos abalados. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor Deus, obrigado por tudo, Pai. E perdoa-nos por todos os nossos pecados, de todos eles. Neste momento, Senhor, esta alma que te aceita, escreve o nome dela no livro da vida e trabalhe em seu coração, em sua alma e ajude-a em seus problemas, em suas dificuldades, abençoando a sua casa e a sua família. Essa pessoa que retorna a Ti, Senhor, ajude ela a se firmar cada vez mais no Teu querer e a viver mais e mais a Tua vontade. Abençoe neste momento cada família, cada lar. Trabalhe em cada problema e dificuldade. E ajuda, Senhor, este coração contrito, amargurado, ferido. E faz o Teu milagre para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz.